Ó, o Flamengo pega o Maricá amanhã, jogo às 7 da noite, ao vivo no Sport TV. Se vencer, praticamente garante o título da Taça Guanabara, porque a diferença de saldo para o vice-líder, que é o Volta Redonda, é de 12 gols. Técnico do Maricá, se deve lembrar, o Reinaldo foi tricampeão carioca como jogador pelo Flamengo. A relação com o Flamengo, né? Ela é muito antiga, né? Vamos dizer assim. Construí uma história muito bacana como atleta com o Flamengo. E agora estou nessa caminhada como treinador e o destino quis agora que enfrentar o Flamengo no Maracanã como primeiro jogo do clube, meu primeiro jogo no Maracanã pelo Campeonato Carioca. Quando eu jogava, eu ganhei 3 campeonatos carioca pelo Flamengo, um gol na final contra o Vasco, Maracanã lotado, uma arrancada no meio de campo, na final de 2000. Aquele gol ali, para mim, foi o gol mais importante que eu tive na minha carreira. O Zagallo, para mim, foi a referência que eu tive, né? Como na época de jogador. O maior de todos os tempos, treinadores que eu acho que do futebol, eu acho que foi o Zagallo. O jogo, eu lembro, né? Foi o primeiro jogo da final da Copa dos Campeões, que daria vaga para a Libertadores, né, naquela época, aquele campeonato. Foi 5-3 esse primeiro jogo. Eu fiz um gol, dei 3 assistências. Realmente, individualmente falando, foi o meu melhor jogo, né? Com a camisa do Flamengo. E a preleção do Zagallo, todas as preleções era memorável, né? Final não se joga, final se vence. Era uma das falas do velho Lobo, né? Final não se joga, final se ganha. Eu espero alcançar numa carreira como treinador a mesma que eu tive como atleta, né? Estou na minha 3ª temporada com o Maricá. Para mim, como treinador, a minha comissão e meus atletas também vai ser um momento único, porque jogar no maior templo do futebol, que é o Maracanã, contra o Flamengo, um jogo valendo taça para o Flamengo, e a gente também almejando ainda uma classificação até no possível G8, então sem dúvida nenhuma vai ser inesquecível fazer um grande jogo. Eu, particularmente, eu tatuaria a data de ontem, porque o que o Zico fez com o Léo Ortiz é para jamais o zagueiro esquecer. A moral que o Zico deu, estamos falando do Zico, maior ídolo da história do Flamengo e ídolo também do futebol nacional. Sim. E um cara extremamente humilde, porque para fazer isso aí tem que ser muito humilde. É um cara sensacional. E de fato foi surpresa, você vê o rosto do Léo Ortiz ali. Inclusive o Léo Ortiz foi cobrado, né, pelo próprio Zico. Ó, já te chamei algumas vezes pro Jogo das Estrelas, você não foi. Eu acho que depois dessa daí o Léo Ortiz tem a obrigação de ir no próximo Jogo das Estrelas. Então, e o que o Zico falou não é nenhum absurdo, porque você analisar o futebol do Léo Ortiz, assistir o futebol do Léo Ortiz é maravilhoso. É um cara que sabe fazer o papel dele como zagueiro. A gente vive falando que a gente gosta de zagueiro, mas o Léo Ortiz vai além disso. É um zagueiro que sabe trabalhar a bola, que sabe sair jogando. Hoje a gente gosta de dizer que é o zagueiro construtor. De fato, o Léo Ortiz é assim. Tem a saída de bola maravilhosa, tanto é que pode jogar também como volante. Então, parabéns ao Zico pela postura dele, por ser o maior ídolo da história do Flamengo e dar essa moral ao jogador. E parabéns ao jogador pelo momento que ele vem vivendo. Hoje, sem sombra de dúvidas, é titular absoluto no time do técnico Felipe Luiz. O Léo tem uma coisa rara, o Pedrosa, eu chamaria de moderna. A versatilidade é uma coisa que ela vai avançando e às vezes sendo até cobrada no futebol pelos personagens que são os jogadores. O que a gente vê geralmente são laterais que podem ser zagueiros, né? Ou um zagueiro que joga na ponta direita e na ponta esquerda da zaga. Ele você não vê o zagueiro sendo muito versátil, né? Você vê de fora para dentro da caixa, né? O volante consegue fazer a zaga, como a gente viu o Danilo, o lateral. A gente dificilmente vê o zagueiro que faz outras coisas. E o Léo é esse cara. O cara é zagueiro, mas ele pode ser volante, pode ser lateral. O cara tem uma versatilidade e aí dá um fino no futebol dele. Sim. Defensivo e ofensivo também. Aqui no Brasil é muito raro ver esse tipo de jogador. Se a gente for para a Europa, tem o Stones, que é um jogador do Manchester City, que era zagueiro e hoje ele joga de volante, joga até mais do que quando era zagueiro. O Akanji, entre outros jogadores também, o Alaba, que era lateral, virou zagueiro e tantos outros. No Brasil é o mais incomum, né? Exatamente, no futebol de mais alto nível dos maiores clubes do mundo. Aqui, cara, é muito difícil ver um jogador com a qualidade do Léo Ortiz. Na saída de bola, eu diria que talvez não tenha nenhum que faça o que o Léo Ortiz faz. O Thiago Silva é o jogador que me vem à cabeça assim, que eu considero que tenha obviamente uma carreira maior e que tecnicamente também é muito bom nesse sentido. Mas eu acho que o mais legal dessa imagem, obviamente dando todos os méritos ao Léo Ortiz, que merece toda essa homenagem, é o Zico próximo do Flamengo.
Eu gosto de ver os grandes ídolos próximos dos clubes que eles são os grandes ídolos. Então, ter a figura do Zico ali dentro do Flamengo é muito importante, não só para o Léo Ortiz, mas para o ambiente de clube. A gente está falando aqui do maior ídolo da história do Flamengo e ele ter essa proximidade com os atletas, sem dúvida alguma, é uma influência muito positiva. Posso contar uma curiosidade do Léo Ortiz? Claro. Porque isso tudo que está acontecendo é coisa do destino mesmo. Nos tempos de jogador, o Felipe Luiz, ele falava nas resenhas lá do Flamengo que se ele tivesse a oportunidade de contratar um zagueiro, seria o Léo Ortiz. E hoje ele comanda o Léo Ortiz no Flamengo. Olha isso, cara, é o futebol. Então, assim, o fato dele gostar do Léo Ortiz não é por acaso. Ele já acompanhava o futebol do Léo Ortiz há muito tempo. E hoje ele tem a oportunidade de ser treinador desse jogador. O Wesley, que faz aí um ótimo início de temporada, é o favorito para pintar na lista de convocados, vivendo aí um ótimo momento. O lateral despertou aí interesse do Liverpool, tá? É confirmado que vem acompanhando o jovem desde o ano passado. O clube inglês fez as primeiras abordagens recentemente e estuda fazer uma proposta após o Mundial de Clubes. O Flamengo ainda não definiu um preço para o Wesley, mas com o momento do jogador e a inflação do mercado, os valores podem ultrapassar os 30 milhões de euros, cerca de 180 milhões de reais. Eu acho que mais, viu, gente? Eu acho que mais, até porque a gente já trouxe aí também a informação que a Liga Saudita colocou o Wesley e Gerson no topo da lista de contratados. Então, a Liga Saudita tem interesse em 4 jogadores do Flamengo. 4. A gente já falou do Gerson e do Wesley. E isso ainda valoriza eles mais no mercado. Ainda, óbvio que entre uma Europa e a Arábia Saudita, se tiver próximo, os valores estiverem próximos, eles vão escolher a Europa. Mas isso demonstra o interesse do futebol saudita, daquele fundo que administra os 4 principais clubes da Liga Saudita, estar interessado na contratação de jogadores do Flamengo. E 4 jogadores do Flamengo aparecem nessa lista. A gente falou do Gerson e do Wesley, e o que a gente recebe de informação é que o Luiz Araújo, mesmo voltando de lesão, já vinha sendo avaliado desde o final do ano passado e que voltou a figurar na lista. E o 4º nome na lista do fundo saudita que administra esses clubes é o Léo Ortiz. Então o Flamengo tem 4 jogadores que estão sendo aí monitorados pela Liga Saudita: Gerson, Wesley, Léo Ortiz e Luiz Araújo. O Flamengo vai segurar? Acredito que o Flamengo não vai negociar todos esses jogadores. O Gerson e o Wesley parece ser muito difícil de segurar, ainda mais se chegarem com 40 milhões de euros. Mas é uma situação aí que precisa ser avaliada com cuidado, porque o Flamengo pode, no meio do ano, perder muitos jogadores. Óbvio que vai ganhar muito dinheiro. Imagina o Flamengo fazendo aí 2 vendas, 70 milhões de euros. É possível. E aí você tem aí um valor de quase $500 milhão. O Botafogo gastou 513 milhões de reais nessa janela agora. Se o Flamengo tivesse contratado os nomes que o Botafogo contratou, tudo bem que tem scout, mas eu ficaria meio receoso, gastar $500 milhão com nomes aí que não são tão conhecidos assim. Tem ali o Santi, ok, mas... Já temos no nosso telão aqui o Felipe Luiz aqui na frente e aqui atrás o Léo, me fugiu o segundo nome dele. Léo Ortiz, que ontem estava dando entrevista e foi interrompido por um monstro. É possível? Entrou o Zicão ali. Vamos ver isso aí? Vamos lá. Léo. Boa tarde. Boa tarde. Fica a melodia. Essa aqui eu não tenho, pô. É sempre bom a gente ver, apreciar quem a gente que gosta de futebol, jogadores como você, né? Que tem amor, além do amor pelo futebol, tem amor pela bola, de estar com a bola, trata ela bem, que ela gosta, entendeu? Ela gosta de ser bem tratada, então isso é bom a gente ver jogadores no futebol de hoje. E eles me perguntaram quem você gostaria de jogar no futebol de hoje. Aí eu citei você. E quem sabe mais à frente, você já foi convidado algumas vezes para jogar no Jogo da Estrela. Tá? Não vem não, que eu já soube dessas histórias todas. Moral, hein?
O Zico falou que gostaria de jogar com ele, professor. Confirmando o que a gente falou, olha, e o camisa 10 da zaga, a gente falou isso quando o Léo Ortiz chegou ao Flamengo, né? Verdade, foi você que falou? Cara, a gente soltou o camisa 10 da zaga. Poderia ser, né? Que era a música pro Zico, né? O camisa 10 da Gávea. E o Zico gosta de quem gosta da bola, né? De craque gosta de craque, né? Você viu a satisfação dele? O Zico é um cara muito autêntico nisso. Ele não teria por que entregar uma camisa para quem ele não admira. Então, uma interação muito legal ali, né? O Zico, eu ia falar que o Zico não teve a oportunidade de jogar com um grande zagueiro como o Léo Ortiz, mas teve sim. Jogou com o Moser, que era um monstro. Marinho, Figueiredo, Leandro na zaga. Figueiredo, bom zagueiro. Ele jogou com o Leandro de lateral e depois o Leandro na zaga. Com o Deus da raça Rondinelli, que foi importante para o Flamengo, né? Gol histórico, né? Mas eu acho que no nível do Léo Ortiz, assim, é mais o Moser, né? Sem contar os que o Zico jogou na seleção, né? Vários. Ah, na seleção ele jogou com muita gente boa. Luizinho, do Atlético Mineiro. Depois o Júlio César, em 86. O Oscar, muito firme, né? Grandes zagueiros. Vamos dar uma olhadinha na tabela do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, porque o Flamengo está muito próximo de levantar essa taça, viu, professor Celso? Opa, mais uma taça. Tá com 20, mas o Volta Redonda tá ali, ó. Mesma pontuação, 20 pontos. Madureira 15, Vasco 14. E aí vem Fluminense e Botafogo, todos com chance ainda, né? Sampaio Correia, Nova Iguaçu. Mas o Flamengo só depende de si, viu, Breler? E um Flamengo com muito apetite, Abel. Essa é a diferença. Botafogo nesse estágio da temporada, ali não dando tanta importância pro Carioca, o Textor relativizando como início e como uma pré-temporada, e o Felipe Luiz querendo ganhar tudo que é possível, passando essa mensagem. E é fundamental isso num clube como o Flamengo, porque ele sabe que é um clube que investe muito e ele tem um ótimo elenco à disposição, e é um clube em que a torcida ficou muito chateada nos últimos anos, não porque o Flamengo não ganhou, porque o Flamengo, se a gente fizer um recorte dos últimos 5, 6 anos, foi muito bem sucedido esportivamente. A exceção ali de 2023, que não ganhou nenhum título, até do ano passado, que acabou sendo frustrante só com a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, mas muito porque em vários momentos o Flamengo podia mais. O Flamengo podia ter subido o sarrafo, o Flamengo podia ter até mesmo consolidado uma soberania no cenário brasileiro e até mesmo no cenário sul-americano, tamanha a imponência econômica que tem. E com o Renato Gaúcho, por exemplo, era muito ali o discurso, não, no Campeonato Brasileiro não dá, a gente precisa poupar. Com o Dorival, ele consegue ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, alcança uma façanha, mas o torcedor ali sentia que no Campeonato Brasileiro o Flamengo podia ter entregado um pouco mais. Até o Rogério Ceni também, em alguns momentos, o Flamengo não... o Rogério sempre falava, não dá para ganhar tudo. E foi campeão o Rogério. Foi campeão. A torcida conectava mais desempenho do que resultado, né? E o discurso também faz a diferença, porque o Felipe Luiz, como jogador, ele entendeu que o Flamengo subiu muito o sarrafo e ele precisa estar conectado com essa expectativa do torcedor. Então, em momento algum, a gente viu o Felipe Luiz falar, olha, o Campeonato Carioca vai ser laboratório, a gente vai testar, se não for campeão tá tudo certo. Pelo contrário, a gente vai jogar, se tiver o time C, para vencer e vencer com o maior placar possível. Então o Felipe Luiz, ele incutiu essa mentalidade no Flamengo. O Flamengo quer ganhar tudo. E eu vejo como algo muito positivo. A gente sabe que é muito difícil ganhar tudo, ainda mais com a loucura de calendário, com o Super Mundial pela frente. Mas um técnico entender a expectativa do torcedor e saber que, e ele já até falou isso, eu tenho uma máquina nas mãos, que ele tem um ótimo elenco e que pode ser competitivo em todas as frentes, para o Flamengo é um ótimo indício. E não tenho dúvida, o Flamengo deve levar o a Taça Guanabara, é muito favorito para vencer o Campeonato Carioca e para mim não é um parâmetro. O Flamengo ganhando o Carioca vai ganhar tudo na temporada. Mas a mentalidade no Flamengo mudou e o Felipe Luiz tem grande responsabilidade nisso. Isso vem a partir do momento que ele entra, né? Que ele assume o cargo ali. Assim. Acho que a forma como ele se coloca na primeira coletiva já, né? No discurso, na conversa com o torcedor, falando sobre o elenco, se mostrando ali, além da competência dessa curta carreira, muito curta carreira como técnico, dessa identificação mesmo, né? Com o trabalho
entendendo a responsabilidade da oportunidade, e mesmo assim não projetando tanto ali uma história muito grande. Ele trabalha muito com o dia a dia, né, no Flamengo, com o que ele tem apresentado. E ainda na comparação com o Botafogo, é um discurso que também não vem da diretoria, né? A gente não ouviu o José Boto falando, por exemplo, que o Campeonato Carioca serviria de experimento, ou que, enfim. Então, os dois têm ali um alinhamento muito interessante. Acho que o Felipe Luiz, ele respeita muito o trabalho dele no Flamengo, e o melhor jeito de demonstrar esse respeito é toda a partida entrando com essa responsabilidade de que ele treina o Flamengo, de que ele tem um nome ali também a zelar como treinador, sabendo que é um início de carreira e que já é um início muito promissor, já num grande clube, né? Quantos treinadores em início de carreira têm essa oportunidade? Ele tem muita responsabilidade e ele sabe o tamanho disso, e ele está demonstrando isso a cada jogo com o Flamengo. Se a gente puder colocar aquela tabela de classificação do Carioca de novo, que aí eu vou perguntar para vocês quem é que vai classificar. Pergunta fácil. Boa tarde, abençoadas e abençoados, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Luiz e eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira para atualizar vocês sobre o mercadão da bola do Flamengo. Isso porque acabou de sair uma informação agora dizendo que o Liverpool estaria interessado na contratação do jovem lateral direito Wesley, né? O time inglês estaria disposto a fazer uma oferta assim astronômica para poder contar com ele já no meio da temporada. O Flamengo ainda não estipulou os valores, né, que tem em mente vender o Wesley, né, tendo em vista que o jogador vai se valorizando a cada dia, né, que passa com boas atuações, né, é um atleta que assim tem muito a evoluir ainda, tem muito a crescer, e o Flamengo acredita que irá, né, receber uma quantia astronômica, né, pela venda do Wesley. Então, uma informação que acabou de sair agora no portal do Coluna do Fla. E eu quero saber de vocês, dependendo, se chegar uma proposta de 35 a 40 milhões de euros, vocês, amigas e amigos, aceitariam negociar o Wesley com o Liverpool da Inglaterra? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. E falando em Premier League, falando em Inglaterra, vou sair do Wesley e entrar no assunto Jorginho. Isso porque a ideia da diretoria, a ideia do José Boto junto com o Mbappé é trazer o meio-campista ainda nessa janela que se encerra no último dia do mês, no dia 28. Então assim, o José Boto acredita que irá ter sucesso nessa negociação. O Jorginho disse, né, que vem para o Flamengo, só que só queria vir para o Flamengo no meio do ano, né, perto do Super Mundial de Clubes, e a ideia da diretoria rubro-negra é já poder contar com o jogador, né, logo nessa janela de transferência, para que o jogador venha se ambientar novamente com o Brasil, né. Vale lembrar que o Jorginho saiu daqui do Brasil quando tinha 15 anos de idade, então assim, tá completamente adaptado à Europa, né, o jogador conheceria todo o plantel rubro-negro, né, se entrosaria ainda mais com os companheiros, e assim, para mim é uma contratação fantástica. Então, amigas e amigos, eu quero saber de vocês o que vocês acham de vender o Wesley e também de contratar o Jorginho ainda nessa janela de transferências. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras, fiquem com Deus!